Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o projeto Loma vai trazer para vocês um pouquinho sobre a temática da contação de histórias. Os contos transmitem a visão cultural da humanidade, estabelecendo uma relação entre o homem e a natureza, estimulando a fantasia. Mesmo com as atuais tecnologias existentes para o entretenimento, é necessário trabalhar o contar de histórias como um ato lúdico, de interação entre o contador e o ouvinte. É na interação da criança com a obra literária que se encontra a riqueza dos aspectos formativos nela apresentados de maneira fantástica, lúdica e simbólica. Sobre a origem da contação de histórias, podemos dizer que o homem começou a contar histórias desde que desenvolveu a capacidade da fala. Na antiguidade, todos eram contadores, pois a escrita ainda não era amplamente acessível. Os egípcios foram os primeiros a fazer um registro escrito das suas histórias. Já os romanos foram bons em espalhar os acontecimentos aos povos que dominavam, assim como os ciganos, cuja vida nômade lhes permitiu levar para muito longe suas lendas. Na Idade Medieval, a realeza contratava trovadores, que contavam lendas sobre os escândalos da corte ou fatos heróicos acompanhados por instrumentos musicais. A arte de contar histórias evoluiu, naturalmente. E com o tempo, a história tornou-se narrativa, envolvendo também mais pessoas e elemento. Assim, as histórias encontradas em livros, filmes, teatro e conversas informais remetem o ouvinte a novas situações, o que faz despertar interesse e expectativa. Podemos dizer que as histórias carregam um conhecimento acumulado durante muito tempo pela humanidade. E isso é transmitido através das ações das pessoas, de qualquer lugar no mundo. A contação de histórias na literatura infantil. O primeiro contato da criança com um texto geralmente é através das histórias contadas oralmente, sejam por seus familiares ou professores. Esse é o início da aprendizagem, da compreensão e das descobertas importantes na formação da criança. O significado de escutar histórias é uma possibilidade de descobrir um mundo imenso de possibilidades que desenvolvem também o potencial crítico da criança. É poder pensar, duvidar, se perguntar, questionar e se sentir inquieto, querendo saber mais e melhor, ou percebendo que se pode mudar de ideia e ter vontade de reler ou deixar de lado uma vez. A importância das histórias. Contar histórias é uma arte que preserva e transmite os valores culturais de uma comunidade. Elas exercem fascínio sobre as pessoas, uma vez que remete o ser humano a vivenciar o mundo imenso da fantasia e dos sentimentos. Assim, o ato de contar histórias é também um ato de carinho por parte do adulto, que reconhece que a criança pode aprender muito, de modo lúdico e prazeroso, a respeito do mundo que a espera. Sobre um pouco mais da contação de histórias, podemos dizer que ela evoluiu para a literatura, e esta tem papel fundamental na formação do ser humano. Os primeiros livros infantis surgiram no século XVII, quando as histórias contadas oralmente passaram a ser escritas. As primeiras obras foram de fundo satírico, concebidas por intelectuais que, através de suas fábulas e contos, denunciavam os costumes que oprimiam o povo. De acordo com Cadê Martori, o início da literatura infantil pode ser marcado com Perrault, anos de 1628 e 1703, com os livros Mamãe Gansa, O Barba Azul, Cinderela, A Gata Borralheira e O Gato de Botas, entre outros. Depois disso, começaram a aparecer diversos escritores, como Andersen, Collodi, os irmãos Grimm, Lewis Carroll, e no Brasil,
a literatura foi marcada com o livro de Andersen, O Patinho Feio. Já no século XX surgiu Monteiro Lobato, com seu primeiro livro, Narizinho Arrebitado, e mais adiante muitos outros que até hoje cativam milhares de crianças, despertando o gosto e o prazer de ler. Como Cecília Meirelles já dizia, a literatura não é, como tantos supõem, um passatempo, é uma nutrição. Agora vou falar sobre alguns tipos de contos. O conto popular é um dos mais antigos gêneros literários que existem na tradição oral. Eles têm como características marcantes o tempo e o espaço indefinidos, a disputa entre fortes e fracos, ricos e pobres e a vitória do bem sobre o mal. Podem ser subdivididos em contos de fadas, contos maravilhosos, contos de animais ou fábula, contos de adivinhação e suspense ou os contos de humor. Sobre os contos de fadas, podemos dizer que são histórias que têm como personagens reis, rainhas, príncipes, princesas, pessoas simples, ogros, gigantes, entre outros, e que podem ser salvos com a ajuda de objetos mágicos e de outros seres não menos sobrenaturais, como as fadas e os magos. No final, o bem sempre vence o mal. Os mais conhecidos escritores de contos de fadas são Charles Perrault, que escreveu Contos da Mamãe Gansa, O Gato de Botas e O Pequeno Polegar, os irmãos Grimm, que escreveram Branca de Neve e os Sete Anões, João e Maria e Chapeuzinho Vermelho, e Hans Christian Andersen, que escreveu O Patinho Feio, A Pequena Sereia e A Pequena Vendedora de Fósforos. Os contos maravilhosos são histórias sem a presença de fadas e se desenvolvem também num ambiente mágico, com animais, gênios, plantas, objetos mágicos, ogros e duendes. Enfatizam a parte material, sensorial e ética do ser humano. Tem por objetivo a realização do herói ou da heroína, mediante a conquista de tesouros e outros bens materiais. Já os contos de animais ou fábulas são histórias de animais que agem e vivem como seres humanos e possuem um fundo de moral. Os contos de adivinhação e suspense são histórias em que a vitória do herói ou da heroína depende da solução de uma adivinhação, de um enigma, de uma charada, da decifração da origem de certos objetos ou da tradução de gestos. E por fim, os contos de humor, que são histórias alegres, onde o herói ou a heroína são geralmente tolos, ingênuos, muito humildes e passam por situações absurdas e engraçadas, mas geralmente saem vitoriosos no final. No próximo slide, vamos falar sobre a transmissão de valores. De acordo com Dome, os valores são fundamentos universais que regem a conduta humana. São elementos essenciais para viver em constante evolução, baseada no autoconhecimento em direção a uma vida construtiva, satisfatória, em harmonia e cooperação com os demais. Assim, as histórias são úteis na transmissão de valores porque dão razão de ser aos comportamentos humanos. Tratam de questões abstratas, difíceis de serem compreendidas pelas crianças quando isoladas de um contexto. Abramovich ressalta que a criança é incapaz de raciocinar no abstrato. Assim, virtudes, maus hábitos, defeitos ou esforços louváveis que interferem no comportamento social do indivíduo, gerando consequências na sua vida, não podem ser entendidos com esta clareza pela. A criança necessita de bases morais bem definidas, de forma que saiba como proceder ao se deparar com pequenos ou grandes problemas, questionando o que não lhe é aceito e nem aceitando tudo o que lhe é colocado. Dessa forma, a história trará esse referencial de transformar o abstrato em concreto. Alguns valores que podem ser trabalhados com crianças são alegria, coragem, disciplina, igualdade, paciência e respeito. Sobre as propostas para incentivar a leitura, podemos trazer que, na narração de uma história, você pode ter diversas técnicas como suporte.
e cada qual constitui-se um novo desafio para os educadores no tocante ao aperfeiçoamento de seu conhecimento de aplicação. Alguns exemplos que podemos citar: o próprio livro, gravuras, figuras sobre o cenário, fantoches, dedoches, teatro de sombras, dobraduras, poesia, maquete, marionetes, interação com a narração, efeitos sonoros, enfim, não há limites para a criatividade. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí eu gostaria de deixar aqui um pensamento final, que é uma fala de Abramovich, que dizia que é ouvindo histórias que se pode sentir também emoções importantes como a tristeza, a raiva, a irritação, o medo, a alegria, o pavor, a impotência, a insegurança e tantas outras mais. E viver profundamente isso tudo que as narrativas provocam e suscitam em quem as ouve ou as lê, com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas faz ou não brotar. Yeah.